paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, neste monte abençoado, nesta manhã de consagração. O Senhor Jesus vai falar com as vossas vidas aqui hoje. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 16. Nós abordaremos nesse dia de hoje sobre o arrebatamento da igreja, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar no reino dos céus, um povo que se consagra e busca o Senhor, assim como os irmãos e as irmãs ali estão buscando, orando, cantando louvores e se alegrando em Cristo Jesus. Sem mais demora, vamos à leitura da palavra de Deus, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto, que pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. O objetivo dessa consagração e desta mensagem é que Jesus Cristo venha falar com você, te renovar, te restaurar e o principal, libertar através da palavra, porque o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade que está na Bíblia e essa verdade que é Jesus vos libertará. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós começamos a compreender e perceber que aquele que prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Mas para isso, ele deixou escrito que alguns sinais iriam acontecer ainda antes de sua vinda. E nós estamos vendo esses sinais acontecendo. Por isso, meus amigos e minhas amigas, saiba de uma coisa: Jesus Cristo, ele é o mesmo, ele não mudou. E aquilo que ele prometeu há de se cumprir para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Jesus Cristo vai voltar, porque a própria Bíblia diz que ele é filho do homem. Ele não é filho do homem para que minta e não venha cumprir aquilo que ele falou, mas aquilo que ele falou há de se cumprir. Por isso, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, não desanimai, porque aquele que prometeu, ele vai retornar para resgatar, para arrebatar e para levar para o reino dos céus aqueles que perseveraram até o fim. O que nós devemos fazer é continuar fazendo a nossa parte e estar nisso aqui, ó, na Bíblia Sagrada, obedecendo a palavra de Deus. É muito fácil obedecer o que o homem diz, é muito fácil obedecer ao que a mulher diz, mas para obedecer a palavra de Deus tem que haver renúncia, procurar ver se verdadeiramente estamos no caminho da luz ou estamos debandeando para o caminho das trevas. Por isso, meus amigos e minhas amigas, aqueles que estão na palavra de Deus não errarão o caminho, mas os que saem da palavra de Deus já estão errando, porque a Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho da morte. Vamos então para o entendimento do arrebatamento da igreja. O versículo 1 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que ele quer dizer aqui é que naquele período, já naquele tempo, já naquela época, muitas pessoas estavam partindo e ainda não havia acontecido o arrebatamento da igreja, e ainda não havia acontecido a volta de Jesus. Por isso que o apóstolo, ele escreve esta carta aos Tessalônicos, para que eles pudessem entender, e não só aos Tessalônicos, mas também a nós, para que nós venhamos a compreender: se Jesus não vir, a morte vem; se a morte não vir, Jesus vem. O que tenhamos é que perseverar até o fim e acreditar e confiar que aquele que prometeu
prometeu, ele vai voltar. O segundo versículo diz, versículo 14, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Se nesse momento, nesse exato momento, as trombetas no céu começarem a tocar, a Bíblia diz que primeiro há de ressuscitar os mortos, que morreram em Cristo Jesus, que morreram em Deus, porque teve o antes e o depois de Jesus, mas vamos para a compreensão, que morreram em Deus, crendo na palavra, cheio do Espírito Santo, e agora os que estão morrendo em Cristo Jesus, que creem na palavra de Deus, morreram, e o arrebatamento é agora, eles ressuscitam primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos nessa vida, nós iremos ao encontro dele nos ares, e dali e direto para o reino dos céus. Por isso a palavra de Deus, ela é bem clara, a palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, procure analisar toda a Escritura, procure ver em qual caminho você está trilhando, porque é muito fácil ser cristão, é muito fácil dizer estou numa igreja, mas será que você é cristão e você está numa igreja e está fazendo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus quer dizer renúncia, renunciar a tudo que o mundo oferece e perseverar até o fim, pregando e testemunhando da parte de Deus. O versículo 15 ainda diz assim, se dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos a os que dormem. O que ele quer dizer? Ele está explicando bem detalhadamente, versículo após versículo, para que você, para que eu, para que nós não venhamos a ter dúvida acerca do arrebatamento da igreja. Está bem claro aqui aquilo que o apóstolo quer passar para as nossas vidas. Veja muito bem, glórias a Deus. Eu vou colocar aí pertinho para você ver. Olha aí, ó, está bem claro na palavra do Senhor. Não tem como ter dúvida. Por isso que a cada dia nós temos que ver se está escrito. E a própria palavra do Senhor diz assim: ainda se vir um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho além do que já está posto, seja anátema, seja maldito, seja rejeitado, porque isso não é aquilo que Deus já determinou que está na Escritura. Não existe outro evangelho. O que já está aqui é o que Deus determinou para cada um de nós. Morreram e ainda Jesus não veio. Estão descansando. E nós estamos ainda vivos, estamos continuando, pregando, testemunhando e fazendo aquilo que Deus quer. Mas se o arrebatamento for agora, se Jesus voltar, a Bíblia diz que a trombeta toca, e a trombeta tocar, os que morreram ressuscitarão primeiro, e após todas as ressurreições de todos os sepulcros, dos quatro cantos do mundo, eles ressuscitando, quando todos estiver no ar, a trombeta tocou primeiro para os que morreram, e agora a trombeta vai tocar para aqueles que estão vivos. E a Bíblia diz que nós vamos ao encontro nos ares, ao encontro do Senhor, e ali estaremos para sempre com Deus, regozijando e se alegrando com aquele que nos resgatou. Mas vamos continuando. Glórias a Deus. Versículo 16 que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então há uma ordem nos acontecimentos proféticos para aquilo que Deus já determinou. Não adianta aumentar, não adianta diminuir, não adianta fazer porta larga ou avenida asfaltada. O caminho é estreito e vai acontecer conforme Deus quer. Aqui a Bíblia diz, porque o mesmo Senhor, o mesmo, ele não mudou, é o que a Bíblia diz, porque Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e eternamente, e não vai haver variação de mudança antes. Toda a profecia da palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, há de se cumprir. Vamos lá, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E os que morreram em Cristo Jesus, está aqui, ó. Está aqui, na Bíblia Sagrada, está escrito: e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. O que quer dizer? Jesus vai voltar para buscar os que morreram nele. Jesus vai buscar para voltar os que estão vivos, testemunhando dele. Então, o arrebatamento é para quem morreu e para quem está vivo. E a ordem de Deus, de acordo com as profecias, há de se cumprir. Meus irmãos, vamos para mais um versículo.
Glórias a Deus. Versículo 17. Depois, nós os que tivermos